Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vou mostrar para vocês as últimas formas de expressar a concentração das soluções ppm, partes por milhão, e ppb, partes por bilhão. Muita gente se assusta com exercícios dessas formas de expressar a concentração das soluções, mas quero mostrar para vocês que é bem simples. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita para se inscrever, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! A forma de expressar a concentração por ppm ou por ppb foi criada para expressar concentrações de soluções em que o volume da solução é muito grande, a quantidade de soluto muito pequena, ou seja, que existe uma relação muito discrepante entre quantidade de soluto e da solução. Então são soluções normalmente muito diluídas no soluto e que para a gente não trabalhar com números muito pequenos nas outras formas de expressar a concentração das soluções, a gente trabalha com o ppm ou ainda com o ppb, que é um pouco menos usado, mas eu vou mostrar para vocês nessa aula também. Então o que significa partes por milhão? A gente pode ter partes por milhão em massa ou em volume, por exemplo. Vamos começar aqui vendo partes por milhão em massa para começar. O próprio nome da unidade, partes por milhão, ela vai indicar quantas partes você tem do soluto para cada 1 milhão de partes da solução. Quando eu falo em partes, e se eu estiver falando de partes por milhão em massa, partes pode ser qualquer unidade de massa. Então eu posso falar assim, quantos miligramas do soluto tem em 1 milhão de miligramas da solução? Eu acho quantos ppm. Quantos gramas do soluto eu tenho em 1 milhão de gramas da solução? Eu acho o ppm, a concentração em partes por milhão dessa solução. Então, vamos ver um exemplo para ver se fica claro para vocês o que seria esse tal ppm. Imagina que a gente tenha a seguinte situação, uma solução aquosa formada por 2 miligramas de KBr. Então, eu vou misturar 2 miligramas de KBr num total de solvente. E vamos supor que a somatória do solvente com o soluto, com esses 2 miligramas, dê um total de 2 quilogramas de solução. Beleza? Então, eu tenho 2 miligramas de KBr e eu adicionei água até dar 2 kg de solução. Olha bem, olha o tanto de soluto que eu tenho, só 2 miligramas num total de 2 kg de solução. Concorda que a quantidade de solução é muito superior à quantidade de soluto. Normalmente, para esse tipo de solução, a gente expressa em ppm. Nesse caso, as unidades que eu dei foi massa em miligramas do soluto e massa em quilogramas da solução. Portanto, a gente vai trabalhar com partes por milhão em massa nesse caso. O que seria, então, partes por milhão nesse caso? Concordam que eu tenho uma certa quantidade de soluto nessa solução? Vamos relacionar. Afinal, se a gente está falando de concentração, a gente está relacionando soluto e solução. Nessa solução dada, nesse caso em particular, quanto eu tenho de soluto? Eu tenho 2 miligramas, concordam? Então, eu posso vir aqui embaixo do soluto e falar que eu tenho 2 miligramas do soluto. Num total de quanto de solução? 2 quilogramas. Só que aí a unidade está diferente, uma está em miligrama, outra está em quilograma. Vamos transformar esse quilograma para miligrama? Acho que fica mais fácil do que transformar miligrama para quilograma. 2 quilogramas é a mesma coisa que 2 milhões de miligramas. Então, quando eu falo que eu tenho 2 miligramas de KBr, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 2 miligramas de KBr em 2 milhões de miligramas de solução, que é a mesma coisa que 2 quilogramas. Olha a relação que eu estabeleci. Na minha solução desenhada, eu tenho 2 miligramas de soluto em 2 milhões de miligramas da solução.
Porém, partes por milhão, ele vai medir quanto eu tenho do soluto em 1 milhão de gramas da solução. 1 milhão de miligramas, que aqui é a unidade que eu estou usando. Então, se eu tiver 1 milhão de miligramas de solução, qual vai ser a quantidade de soluto dissolvido ali? X. Que se eu multiplicar em cruz vai dar igual a 1, não é? X é igual a 1 miligrama. Olha a conclusão que eu cheguei. Que nessa minha solução, eu tenho, para essa solução, 1 miligrama de soluto para cada 1 milhão de miligramas da solução. Ou seja, eu tenho uma parte para a gente é o miligrama agora, do soluto para 1 milhão de partes da solução. Se eu tenho uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução, uma parte por milhão é o que eu chamo de 1 ppm. Portanto, a concentração dessa minha solução ela é igual a 1 ppm, uma parte por milhão, uma parte de soluto por 1 milhão de partes da solução. Ficou claro? Vamos analisar uma situação agora em que eu te dou a concentração em ppm e peço alguma outra informação. Bora lá! Então vejam aqui. Calcule a massa de KOH presente em 400 ml de uma solução contendo 4 ppm de KOH. Olha aqui, eu te dei a concentração dessa solução em partes por milhão já. Eu sei que eu tenho 4 partes por milhão, 4 partes de KOH por milhão de solução. Beleza? Só que aí, ele quer que eu calcule a massa de KOH que eu tenho em 400 ml dessa solução. Quando a gente já tem a concentração em ppm, a gente vai desmembrar isso. O que significa 4 ppm mesmo? Vamos anotar aqui? 4 ppm é a mesma coisa que eu falar 4 partes do soluto, que é o KOH. 4 partes do soluto por 1 milhão de partes da solução. Quando eu falo partes, eu posso exprimir na unidade que eu quiser. Nesse caso, se ele está pedindo a massa de KOH, esse ppm deve ser um ppm em massa. Então, 4 partes do soluto por milhão de partes da solução é a mesma coisa que eu dizer que tem 4 gramas do soluto para cada 1 milhão de gramas da solução, ou 4 miligramas, ou 4 toneladas. Eu posso usar a unidade de massa que eu quiser. Nesse caso, eu vou usar a unidade gramas. Então, eu posso dizer que eu tenho, em relação a soluto e solução, 4 gramas do soluto para cada 1 milhão de gramas da solução. Só que o meu exercício quer que eu calcule a massa de KOH presente em 400 ml de solução. Ele quer em 400 ml de solução, ele não quer em 1 milhão de gramas. Ora, se ele me deu 400 ml e eu estou fazendo tudo em gramas, eu tenho que transformar esse ml para gramas. Está vendo que eu dei aqui no final do enunciado a densidade da solução igual a 1 grama por ml? O que significa? Que cada ml da solução tem 1 grama. Se eu tenho 400 ml, é a mesma coisa que eu disse que tem 400 gramas, concordam? Então, se eu falo que eu tenho 400 ml de solução, nesse caso eu posso falar que eu tenho 400 gramas, porque a densidade é de 1 grama por ml. Assim eu consigo chegar na massa de soluto que tem nesses 400 gramas, ou seja, 400 ml de solução. Basta multiplicar em cruz. Então, o x aqui vai dar 4 vezes 400. Então, 4 vezes 400, que dá igual a 1.600. E você divide o resultado por 1 milhão. Isso aqui vai dar igual a 0,0016 gramas de soluto, que no caso é o KOH que ele quer. Se você preferir transformar de grama para miligramas, isso aqui vai dar 1,6 miligramas de soluto KOH. Então, o que eu mostrei aqui para começar a nossa aula
foi a concentração em ppm, em partes por milhão, nesse caso utilizando as unidades de massa. Se o exercício te falar que é ppm em volume, você vai fazer a mesma coisa, mas usando as unidades em volume. Por exemplo, falo para vocês que eu tenho uma solução com 4 ppm em volume de um certo soluto. Eu posso dizer que a cada 4 ml do soluto eu vou ter 1 milhão de ml da solução. Eu uso partes agora em unidade de volume, pode ser em ml, em litros, em centímetro cúbico. Por exemplo, eu tenho 2 centímetros cúbicos de soluto para cada 1 milhão de centímetros cúbicos de solução. Eu tenho 2 ppm em volume. Eu posso trabalhar também com ppm em volume, se for o caso, não é muito comum, mas é possível de aparecer. Se a solução for mais diluída ainda do que essa, a gente ainda pode trabalhar com ppb, que é parte por bilhão. Se parte por milhão é quantas partes do soluto tem em 1 milhão de partes da solução, partes por bilhão é o quanto de soluto eu tenho em 1 bilhão de partes da solução. Eu vou mostrar para vocês a sequência, um exemplo então do ppb e vou fazer em volume. Como ppm eu mostrei em massa, agora eu vou fazer ppb em volume, mas pode existir em massa também da mesma forma. Vamos para a sequência aí. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo que envolve partes por bilhão como forma de expressar a concentração de uma solução. Vou fazer ppb em volume, mas como eu disse anteriormente, poderia ser em massa, é a mesma forma de raciocinar. Então vamos lá, vamos supor que a gente tenha uma solução composta por 0,01 ml de acetona. Vamos supor aqui, fórmula C3H6O. Então, esse é o meu soluto. Esse 0,01 ml de acetona está num total, olha isso, de 3.000 litros de solução. Olha isso, eu tenho 3.000 litros de solução e nesses 3.000 litros de solução, apenas 0,01 ml é realmente dissoluto de acetona. Minha pergunta é, quantos ppb eu tenho de soluto de acetona nessa solução? Bom, a gente pode então estabelecer a seguinte relação. A gente sabe a quantidade de soluto que a gente tem nessa solução, concordam? A quantidade de soluto é de 0,01. Vamos trocar aqui de cor, vai ficar melhor. Deixa eu mudar aqui. Então, a gente tem 0,01 ml do meu soluto, num total de 3.000 litros de solução. Lembrando que, se a solução está em litros, eu quero passar para ml, cada litro tem 1.000 ml. Então, 3.000 litros é a mesma coisa que 3 milhões de ml. Então, eu posso dizer que eu tenho numa solução 3 milhões de ml. A cada 3 milhões de ml, eu tenho 0,01 ml de soluto. Porém, eu quero saber quantos ppb, quantas partes eu tenho por bilhão. Então, se eu tiver 1 bilhão, olha, 1.000, milhão, 1 bilhão de ml de partes, porque nesse caso eu estou usando a parte em volume, em ml, quanto que eu vou ter aqui de soluto? Vou chamar de N. Multiplicando em cruz aqui, se você quiser já ir cortando esse monte de zerinho que tem aí, já ajuda bastante, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zerinhos aqui embaixo, já posso cortar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zerinhos em cima. Vai ficar assim, 3 vezes N, 3N, é igual a 0,01 vezes 1.000. Beleza? 0,01 vezes 1.000 vai dar igual a 10. E eu passo 3 dividindo. Então, meu N aqui vai dar 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 dá aproximadamente 3,33 ml. Vamos analisar isso que a gente acabou de achar. Eu acabei de descobrir que eu tenho 3,33 ml de soluto em 1 bilhão de ml de solução. Vamos colocar isso aqui, escrever isso aqui? Eu tenho 3,33 ml de soluto em 1 bilhão
de ml de solução. Ou seja, eu tenho 3,33 partes, que parte aqui para mim está sendo soluto, em ml, partes do soluto em 1 bilhão de partes da solução. Vamos concluir? Eu tenho 3,33 partes do soluto em 1 bilhão de partes da solução. Eu tenho 3,33 partes por bilhão de partes da solução. Acabo de descobrir, então, que eu tenho 3,33 ppb. 3,33 partes do soluto por bilhão de partes da solução. Então aqui a gente encerra a nossa aula de concentração de soluções ppm e ppb. E também encerramos todas as formas de expressar a concentração das soluções. Muito mais importante do que você entender a teoria que existe por trás disso é você treinar exercícios. Esse assunto não tem como, é praticar, praticar e praticar. Quanto mais você praticar exercício, mais seguro você vai estar nesse conteúdo. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo, faça comentários. Eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!